E aí, hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, é fascinante. A evolução da gestão. E assim, esquece manual de regra fixa. O que a gente tem aqui é uma conversa, um papo que já dura mais de 120 anos, com uma ideia respondendo a outra, sabe? Uma verdadeira evolução. E a pergunta que guia toda essa nossa análise é justamente essa. Como é que pode, ideias que surgiram lá no chão de fábrica, mais de 100 anos atrás, ainda moldam o jeito que a gente trabalha hoje, seja no escritório, seja em casa? A resposta, eu garanto, é mais surpreendente do que parece. Então, bora lá entender isso. Bom, para a gente se guiar, nosso caminho se divide em três grandes momentos. Primeiro, lá de 1900 a 1950, a era da industrialização clássica. Aqui a palavra de ordem era eficiência. Depois, de 50 a 90, a era neoclássica, que é quando o jogo vira e o fator humano entra em cena. E por fim, de 90 para cá, a nossa era da informação. Cada uma dessas eras foi uma resposta direta a um mundo que estava mudando completamente. Então vamos começar pelo começo, com a máquina de eficiência. Essa foi a primeira grande resposta. O problema na mesa era a ineficiência total da indústria. E a solução? Tratar as organizações como se fossem relógios, com a precisão científica, quase mecânica. E o grande nome por trás disso é Frederick Winslow Taylor. A ideia dele, que hoje pode até parecer meio óbvia, foi na época uma verdadeira revolução. Ele disse, chega de achismo. A gestão tinha que ser uma ciência. E ele levou isso a sério. Cronometrava cada movimento dos operários, padronizava as ferramentas e criou aquela divisão bem clara, sabe? Gerentes pensam e planejam, trabalhadores executam. O resultado disso foi um salto de produtividade absurdo, que literalmente mudou o jogo da indústria. E o mais legal é que, quase ao mesmo tempo, tinha outro cara, o Henri Fayol, olhando para o mesmo problema, só que de um jeito totalmente diferente. Pensa assim, enquanto Taylor estava com uma lupa no chão de fábrica, no detalhe da tarefa, o Fayol estava com um binóculo, olhando a organização inteira, de cima. Foi ele quem primeiro definiu aquelas funções clássicas do gestor que a gente ouve até hoje: planejar, organizar, comandar e por aí vai. Dois olhares, um de baixo para cima, outro de cima para baixo. Só que essa busca maluca por uma eficiência de máquina, de relógio, teve um preço, e um preço alto. É aí que a nossa história tem uma virada de roteiro espetacular. A descoberta de que as pessoas não são só engrenagens. A descoberta do fator humano. Pois é, o modelo do Taylor funcionava? Funcionava. E muito. A produtividade foi lá para cima. Mas o custo humano foi enorme. As pessoas se sentiam exatamente isso. Peças numa máquina gigante. Sem autonomia, sem voz, sem bem-estar nenhum. E essa insatisfação toda foi a faísca que acendeu a próxima grande revolução na gestão. E o mais curioso é que essa revolução toda começou quase sem querer. Foi com a famosa experiência de Hawthorne. Uns pesquisadores, liderados por um cara chamado Elton Mayo, foram para uma fábrica com uma ideia simples. Vamos ver se mudar a luz aumenta a produtividade? Só que o que eles descobriram no final não tinha absolutamente nada a ver com as lâmpadas. E as descobertas foram, para a época, um verdadeiro escândalo. Eles perceberam que o que realmente mexia com a produtividade não era a luz, mas sim as relações sociais, a dinâmica do grupo, o fato de estarem recebendo atenção. Isso sim fazia diferença. Foi a primeira vez que ficou claro que para gerir bem não bastava entender de engenharia, era preciso entender de gente, de psicologia, de sociologia. Palavras como motivação e comunicação entraram de vez no vocabulário do mundo corporativo. E a conversa continuou. Depois daquele embate entre foco na tarefa contra foco nas pessoas, o pessoal começou a abrir o zoom, a alargar a lente. O olhar saiu de dentro da fábrica e começou a enxergar a organização como um todo. E mais importante, o lugar dela no mundo. É aqui que entra Max Weber. E calma, eu sei que hoje a palavra burocracia dá até arrepio. Mas na cabeça de Weber era o contrário, era o sistema perfeito, um ideal de organização racional, justa, onde tudo funcionava com regras claras, sem jeitinhos, sem favoritismo. A meta era a previsibilidade total. O problema, que a gente sente na pele até hoje, é que isso pode levar a uma rigidez e a uma lentidão enormes, né? E essa ideia de que a organização não é uma ilha se conecta perfeitamente com o próximo grande salto, a teoria de sistemas. Essa ideia veio lá da biologia e a lógica é simples. Pensa numa empresa como se fosse um organismo vivo. Ela não está fechada numa caixa. Ela pega recursos do ambiente, insumos, pessoas, informação, transforma tudo isso lá dentro e devolve para o mundo em forma de produtos e serviços.
Foi isso que, pela primeira vez, obrigou os gestores a olharem para fora, para o mercado, para a sociedade. E aí aparece um dos gigantes do pensamento em gestão, Peter Drucker. Ele pegou várias dessas ideias e amarrou tudo num conceito poderoso: a gestão por objetivos, ou GPO. A sacada aqui foi genial e mudou tudo. Em vez do chefe simplesmente mandar, ele senta com a equipe e eles definem juntos as metas. O foco sai do como fazer a tarefa para uma pergunta muito mais importante: a gente está fazendo a tarefa certa? É a mudança de eficiência para eficácia. E agora a gente chega no que talvez seja o clímax de toda essa história. Depois de décadas e décadas buscando a resposta, a fórmula mágica, a melhor maneira de gerir, veio uma ideia que simplesmente virou a mesa. A revolução do depende. Pensa bem, depois de toda essa briga de ideias, qual era a resposta final? O certo era o foco na eficiência do Taylor? O foco nas pessoas do Maio? A estrutura racional do Weber? Qual era, afinal, a melhor maneira de todas? A resposta, tão simples que chega a ser genial: depende. Essa é a alma da teoria da contingência. Acabou a busca por uma receita de bolo. Não existe uma única forma certa de gerir que funcione sempre, para todo mundo. Tá, mas depende de quê? Alguém pode perguntar. E a resposta é: depende de um monte de coisa. Depende do ambiente lá fora. O mercado tá calmo ou é uma loucura? Depende da tecnologia que se usa. O trabalho é uma linha de montagem ou é super criativo? Depende do tamanho da empresa, da estratégia. Enfim, a teoria da contingência diz que o bom gestor não é quem tem a melhor receita, mas sim quem sabe diagnosticar a situação e escolher a ferramenta certa para aquele momento específico. E isso tudo nos joga direto nos dias de hoje, porque a gestão moderna não disse o Taylor estava certo ou o Maio estava certo. O que ela fez foi pegar um pouco de cada um e montar uma incrível caixa de ferramentas, com ideias de todas essas eras que a gente viu. Pega, por exemplo, a gestão da qualidade total, ou TQM. O que ela faz? Ela mistura a visão de sistemas e o foco em processos com uma pitada forte das teorias humanas, dizendo que a melhoria tem que ser contínua e vir de todo mundo na empresa. Ou então o Lean Manufacturing, a manufatura enxuta. É quase um Taylor 2.0. A mesma obsessão por eficiência, só que com um olhar super moderno. Eliminar qualquer pingo de desperdício. Tudo aquilo que não gera valor para o cliente final. E, claro, na nossa era, a era da informação, surge a gestão do conhecimento. É a ficha caindo de que para muitas empresas hoje, o bem mais precioso não são as máquinas ou os prédios, mas sim o que as pessoas sabem, o conhecimento coletivo da equipe. Então, se a gente for resumir essa história toda, o ponto principal é esse: nenhuma teoria matou a anterior. Elas foram se somando, construindo uma sobre a outra como camadas. A gente começou com a fundação, a busca pela eficiência de Taylor. Em cima disso, a gente colocou a camada das pessoas, do Maio. Depois, a gente adicionou a camada dos sistemas, olhando a organização como um todo. E, por cima de tudo, veio a camada da adaptação, da teoria da contingência. O resultado é isso aí, a caixa de ferramentas do gestor moderno que permite olhar o mesmo problema por vários ângulos diferentes. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Hoje, com inteligência artificial, automação, novas formas de trabalho remoto redesenhando tudo, qual vai ser a próxima camada a ser adicionada nessa construção de 120 anos? Porque uma coisa é certa, essa conversa sobre gestão está muito, mas muito longe de acabar.